Mais de 40 artistas se juntaram para competir entre si em um concurso de quadrinhos nacional. Organizado pelos ADMs do grupo do Discord Azura Academy, não só para divulgar seu servidor, mas também para criar um espaço de competição saudável e justo entre os artistas de diversos níveis. Tendo jurados incríveis na banca de avaliadores e presenteando os 3 finalistas do torneio com incentivo financeiro. E é claro que eu, Ivens Gabriel, não ficaria de fora do primeiro torneio da Azura Academy. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês os bastidores do torneio e também falar o que eu achei de cada obra que concorreu contra o meu quadrinho. Quer dizer, todas as obras não, né? Mas pelo menos ali algumas. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu juro que vai valer a pena. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sino de notificações para receber novos vídeos aqui do canal. E claro, todos os links dos quadrinhos dos participantes vão estar no primeiro comentário fixado. Tem 42 quadrinhos lá pra vocês lerem. Se vocês não lerem um, olha, se vocês não lerem um... Enfim, mas antes da gente ir apreciar o trabalho de todo mundo, bora partir do princípio. Eu acabei conhecendo o Discord da Azura Academy através de uma propaganda do Instagram. Sim, onde explicavam que estavam organizando esse concurso de quadrinhos onde os participantes que ficassem no primeiro, segundo e terceiro lugar seriam condecorados com uma premiação em dinheiro. E obviamente isso me animou muito para querer participar, afinal, money, din-din, dinheiro, bufunfa, malote, o corre e derivados. Eu precisava entregar uma história excelente. Mas eu também queria me divertir mais do que tudo. Afinal, o que me atraiu de fato para o torneio nem foi a premiação, mas as dicas valiosas que eu poderia receber das críticas que eu iria receber dos jurados. Afinal, torneios de comunidade são ótimos para nós autores entendermos as nossas falhas. As regras do torneio eram simples. O tema da one shot era livre e precisava ter no mínimo 30 páginas e uma capa. Não podia conter conteúdos NSFW, ou seja, no safe for work, rentão, putaria e etc. E poderia ser tanto no formato mangá ou webtoon. As inscrições iniciaram no dia 10 de janeiro e o prazo inicialmente era até o mês de abril, mas foi estendido até o dia 10 de maio, totalizando 3 meses e 22 dias de prazo máximo, graças a meu bom Deus. É claro que com um prazo desses daria tempo de sobra para fazer algo maravilhoso, mas eu acabei tendo que focar no quadrinho apenas em abril, ou seja, o prazo para mim foi extremamente apertado. Mas por quê? Eu fiz algo muito arriscado na realidade, algo que poderia acabar com as minhas chances. Eu mudei o quadrinho que eu iria escrever por outro totalmente diferente. A princípio eu havia pensado em participar do concurso usando uma história engavetada chamada Mahou Mandrake. Vocês inclusive devem conhecer, afinal eu fiz um vídeo falando sobre essa obra aqui no canal. A ideia seria usar essa obra sobre garotas mágicas que se passa no Brasil no torneio. Mas esse one shot possuía alguns grandes obstáculos, principalmente o número de páginas previstas. O prazo, apesar de longo, não me dava uma confiança de que eu iria conseguir fazer mais de 40 páginas em menos de 3 meses. E olha que teve gente no torneio que fez mais de 200 páginas e conseguiu entregar, então assim, né? Enfim, seria no fim das contas um prazo curto demais. Eu não iria conseguir, eu tava perdido e já havia se passado quase um mês de torneio. Mesmo já tendo trabalhado em algumas páginas no passado dessa obra, eu não conseguia encontrar o que essa obra faltava, o que ela precisava. As coisas simplesmente não estavam fluindo como deveriam. E eu não queria pegar aquela ideia tão legal e fazer de qualquer jeito. Eu tive que tomar uma decisão mega arriscada. Começar tudo do zero. Eu percebi que eu não iria conseguir fazer Mahou Mandrake a tempo, mais ou menos no final de fevereiro, já no começo de março. Ou seja, era o último mês de torneio. Eu tive que ser realista comigo mesmo, ainda mais conhecendo o meu complexo de perfeccionista que eu tenho. Foi quando, arrumando meu material, eu acabei achando esse desenho antigo. E esse desenho, meus queridos, salvou a pátria. Esses dois são os meus primeiros personagens originais que eu criei para uma história chamada Dark Blood. Nesse universo, 2 magos viajam pelo mundo buscando qualquer pista sobre uma terrível maldição que caiu sobre o protagonista. Os personagens se chamam Akin e Yuno. A história era simples e muito aberta, afinal o ponto central sempre foi a jornada, e não se eles vão conseguir decifrar ou não o mistério principal. Aquele universo me permitia fazer tudo e mais um pouco. Era perfeito para um one shot. Então, começou um árduo trabalho para fazer uma história de alta fantasia com um mundo minimamente interessante. Como sempre tive o desejo de rever esse universo, as coisas finalmente fluíam e em quase 2 dias eu já havia definido como seria o one shot. E parti para fazer os model sheets de cada um dos personagens, definir os designs deles, as cores, esboçar alguns cenários e etc. Também busquei referências que me fizeram criar aquele universo, como Fairy Tail e Fullmetal Alchemist, além de procurar por qualquer resquício de desenhos antigos sobre Dark Blood, o que é difícil, até porque eu joguei a maioria dos meus desenhos fora. Não vamos falar sobre isso.
Tudo isso me ajudaria muito a imergir naquela obra. Eu acabei demorando muito no storyboard, afinal eu precisava aproveitar cada uma das páginas que eu tinha, e precisava ser o mínimo possível, ou seja, 30 páginas, já que estava sem tempo. Eu sabia que se eu fizesse tudo o que eu escrevi caber em poucas páginas, pra mim, isso seria uma vitória absurda. Pra quem me conhece e já me ouviu falar sobre meus quadrinhos, sabe a dificuldade que eu tenho de pensar em histórias simples. Tudo precisa ter uma reviravolta e plots que vão se intensificando ao longo da obra, e mistérios e etc, que vão instigando o leitor. E no fim, essas características acabam fazendo com que eu queira lançar o novo One Piece, ou seja, eu quero reinventar a roda. E controlar essas expectativas que eu não posso alcançar nos dias de hoje é ainda mais difícil com esse complexo de perfeccionista que eu tenho com essas obras. Esse one shot me ajudou muito a pensar pequeno e pôr em prática tudo aquilo que eu ensino vocês aqui no canal. Eu senti na pele o ditado do é mais fácil falar do que fazer. Desenhar o storyboard em si foi o meu maior desafio, já que eu decidi usar o storyboard como rascunho também, até porque eu tava sem tempo, né? Então as páginas do storyboard já iam servir para passar diretamente para a etapa de arte final. Isso ajudou muito a ganhar tempo. Quando eu me dei conta, já estávamos no fim de março e, para minha sorte, o torneio havia sido estendido. Agora era tudo ou nada. E em cerca de um mês eu fiz as 30 páginas do meu quadrinho intitulado Dark Blood One Shot. Com a história pronta, era a hora mais difícil, concorrer no torneio. Todos os tipos de artistas dos mais variados níveis estariam se enfrentando aqui. E para deixar o nervosismo à flor da pele, o Discord da Azure Academy também resolveu fazer uma segunda votação. Dessa vez, uma votação popular entre os membros do Discord das obras do torneio. As duas obras mais populares também ganhariam incentivo financeiro. E eu não poderia estar mais nervoso do que antes, afinal, o grande público pode ter uma ideia completamente diferente das dos jurados. Atributos poucos valorizados pelos jurados podem crescer muito com o público e obras completamente inusitadas podem ganhar. Afinal, é isso que significa popular, né? O gosto da maioria. 42 obras foram inscritas no torneio dos mais variados tipos de arte, experiência e, óbvio, temas diversos. Deve estar passando na tela agora um pouco de cada uma dessas obras e, obviamente, todos os links para as leituras estarão nos comentários fixados. Antes de falar um pouco sobre os resultados, vamos olhar um pouco as obras que foram destaques do concurso, pelo menos pra mim no caso. Começando com Daqui até Novembro, nesse quadrinho a gente vai acompanhar o drama de 3 personagens, Dahlia, Ivo e Soraya, para conseguir fazer uma animação até novembro e apresentá-lo na Feira de Artes da escola. Esse se tornou um destaque por sua história simples, estética e personagens com camadas, algo difícil de fazer nas suas 40 e tantas páginas. Eu gostei muito do quadrinho e até cheguei a me emocionar com algumas páginas, você é totalmente pego de surpresa e isso é incrível. Nara Shrimple vem logo em seguida, saindo desse drama e indo direto para as aventuras. A gente acompanha nesse quadrinho sistemas de IA lidando com um vírus que está ameaçando eliminar todos os dados. Falando assim, Nara Shrimple parece meio chato, mas a verdade é que se trata de uma história com personalidade, comédia nonsense e um belo de um plot twist. Sendo a obra que ganhou muito destaque no servidor, ganhando diversas categorias em uma votação da comunidade em uma premiação paralela organizada pelos próprios membros do server. Dito tudo isso, o Flamingo é o melhor personagem. Logo em seguida vem o lendário Pintor Solar. Nesse quadrinho acompanhamos a história de Aurélio, um jovem artista que busca ter suas obras reconhecidas pela Sociedade do Sol, uma espécie de Instituto Belas Artes ou algo assim. A história surpreende por ser toda colorida, trazer um tema filosófico e se passar em um universo visualmente encantador. Muitas coisas são contadas nas entrelinhas e os personagens são um show à parte. Com tudo isso, para grande parte do server, essa obra com certeza estaria no top 3. E não é pra menos, né? Quem leu sabe. Logo em seguida vem Onde a Voz Não Morre, onde nesse quadrinho nós acompanhamos a jornada de uma enfermeira cuidando de uma criança superdotada de poderes especiais. E eu não vou falar mais nada do que isso, porque qualquer coisa além disso é um spoiler pesadíssimo. A história chama atenção não só pelo traço inspirado em Chainsaw Man, como o Daqui até Novembro também foi inspirado em Chainsaw Man, mas pelo apelo dramático pesadíssimo que ela traz consigo. E é óbvio, por ter nada mais, nada menos que as suas 200 páginas. Particularmente, muita coisa ali poderia ser resumida, mas a gente acabaria perdendo o charme de ter um quadrinho que parece uma animação em certas páginas. E uma boa parte do server apostava suas fichas nessa história para o grande vencedor do torneio. Inclusive eu. Falando nisso, esse é um quadrinho que valeria muito a pena fazer um vídeo aqui no canal para destrinchar melhor essa obra. Fica aqui meu apelo aos autores de criarem vergonha na cara e publicarem a história na Flipthrough ou na Zines, até porque quem que vai usar Pixiv para publicar quadrinhos brasileiros? Ai, é cada coisa, viu? Olha, vocês estão intimados, é bom vocês publicarem isso na Flipthrough logo.
Logo em seguida, a gente vai falar de Battle Rot, ou Barata de Batalha. Eu espero que eu falei barata em inglês certo, porque assim, eu não sei como é a pronúncia. Após a chegada das formigas, uma guerra se iniciou pela disputa de comida. Entretanto, as formigas armaram um massacre contra os outros insetos e saíram vitoriosas. Com todo o amargor da guerra e movida a fazer justiça com as próprias mãos, a lendária Barata de Batalha invade o formigueiro para pôr um fim nisso tudo. Isso aqui, meus amigos, é simplesmente Absolute Cinema, um dos meus quadrinhos favoritos do torneio e que mostrou pra muita gente, eu incluso, que mesmo uma história super simples ainda tem espaço e o seu mérito. Inclusive, essa obra foi lembrada por todo o server estava comentando sobre essa obra. Enfim, é uma comédia com porradaria, com aquele clichê gostosinho que faz valer, cada virada de página. Lembrando que é claro que eu gostaria de falar de cada uma das 42 obras individualmente, mas é meio que impossível nesse vídeo, né? E agora, sem mais delongas, vamos para os resultados desse torneio e os comentários dos jurados sobre as obras. Como eu disse, houveram no total 3 tipos de votações, 2 organizadas pelo Azure Academy, os ADMs da Azure Academy, e uma pelo pessoal do servidor. Ou seja, pela comunidade. Os membros se reuniram e decidiram fazer o Azura Awards, na qual todas as obras do torneio concorreram entre 20 categorias. Tá passando aí na tela as 20 categorias, se você quiser dar um pause aí sobre para ler as categorias e etc. Mas a gente não vai focar muito aqui no Azura Awards. Nas votações do Azure Awards, os jurados foram a própria comunidade, e os vencedores ganharam uma fanart exclusiva com todos os ganhadores do pódio e muitas menções honrosas de fundo. Ou seja, o pessoal ali que ganhou alguma ou outra categoria estava ali nessa arte também. A arte foi feita pelos artistas Bihone e pelo Plus, eu espero ter pronunciado certo. Lembrando que no pódio estão as obras que ganharam mais categorias seguidas, ou seja, receberam mais votos no geral. Em terceiro lugar, abrindo o pódio da votação de comunidade do Azure Awards, temos Restless Witch. Em segundo lugar está Onde a Voz Não Morre. E em primeiríssimo lugar está ele, o invicto Nora Schwimple. Parabéns a todos desse pódio, porque vocês mereceram demais. Agora a gente vai falar sobre as votações oficiais do torneio, que, recapitulando, são 2 votações, as votações populares e as votações dos jurados, ambas valendo dinheiros. A votação popular ocorreu como uma espécie de torneio, onde cada obra era chaveada com outra e as votações determinavam se ela avançava ou não para as finais. Eu gostaria de dizer que o meu chaveamento foi marmelada, até porque... Cara, foi triste. Olha, foi triste. Foi triste, pra não dizer, assim, foi muito triste. Foi uma marmelada muito grande que fizeram comigo. Olha, DM, se eu pego vocês de noite, é bom vocês dormirem de cobertor, viu? Porque eu vou puxar o pé de vocês. Bom, o que foi que aconteceu? Pra mim foi completamente um massacre. Eu não tinha chances alguma contra quem eu caí no meu chaveamento. Até porque... eu caí logo de cara contra um dos favoritos do torneio. Era simplesmente Dark Blood contra o lendário Pintor Solar. Ou seja, só uma das obras mais, prestigiadas ali do server, que todo mundo tava cogitando que estaria no top 3, assim, ou seja, chances, sabe? Nossa, foi muito triste. Quando eu vi esse chaveamento, eu fiquei assim, cara, não é possível. Não é possível que eu tive esse azar, entendeu? Porque, cara, foi um massacre, assim, um massacre delicioso. Vocês não têm noção. Até porque o lendário Pintor Solar é uma obra toda colorida, ou seja, minhas chances já eram nulas só disso daí, Sem falar que a história é muito boa, é fenomenal, Então, assim... foi tiro e queda, eu saí logo de cara, não tem como fazer mistério aqui, eu simplesmente fui quicado do torneio, e foi isso que aconteceu, galera, essa foi a minha participação no torneio, e enfim, ai cara, que tristeza, eu choro no banho até hoje, viu, ai, que tristeza, enfim... Falando sobre os 2 vencedores da votação popular, eles foram, em segundo lugar, Restless Witch e em primeiro lugar, Onde a Voz Não Morre. Antes de dizer quem venceu o torneio de One Shots na votação dos jurados, eu vou apresentar nossos jurados. Ai, cara, eu ainda não superei. Bom, os jurados seriam, no caso, 3 jurados, que temos onde o dono do server, o Inuizaki, que simplesmente tem esse fucking nível de arte aqui, que tá passando aí na tela, um cara super gente boa e que tem uma obra chamada Research Dirt Wings, eu espero ter pronunciado certo, que tem uma versão tanto em webtoon, tanto em mangá.
Nós também temos de jurada a Jennifer Maurer, que é ninguém mais, ninguém menos, que assim, pouca coisa. Ela é pouca coisa, gente. Ela é assim, só a altura de Ryota. E aí você fala, Ryota? Não tô lembrado. Quem que é Ryota? Sabe? Não tô lembrado. E eu digo pra você, Ryota é uma light novel que tá sendo lançada pela editora MPEG. Só a editora que trouxe de volta Gash Bell e também é a editora que tá publicando Sense Life. Ou seja, a menina não é pouca coisa, gente. Ela não é pouca coisa. E por fim, o último jurado que a gente tem é ninguém mais, ninguém menos que Glitch Talent, o fucking autor de Sense Life. Apenas. Então assim, eu imagino que todo mundo que tava ali no torneio tava assim, com um cu que não passava um Wi-Fi. Só por ser avaliado por essas pessoas de tamanha importância no cenário. Mas, felizmente, o pessoal super se apoiou e pôde se divertir nesse torneio, que foi deveras incrível. Dito isso, vamos ao pódio. Para ser mais dinâmico, eu vou colocar os comentários dos jurados na tela. E se vocês quiserem ler, é só dar uma pausa, ok? Até porque esse vídeo já tá um pouco longo e eu não quero me acabar na edição. Então assim, vai ficar na tela, vocês dão pausa se vocês quiserem ler o que cada jurado falou de cada obra. E é isso, ok? Ok. Em terceiro lugar, Aquele que me guarda. Sim, talvez pra muitos isso aqui foi uma surpresa, talvez uma surpresa gigantesca. Eu lembro que quando foi anunciado, né, acho que foi anunciado em agosto agora, todo mundo do server ficou tipo assim, gente, como assim? Sabe, talvez pra muitos mesmo, essa obra tava ali como uma das menos cogitadas pra um pódio. Não porque a obra é ruim ou coisa do tipo, não, muito pelo contrário. A obra sim, muito cativante, emocionante e simplesmente ela foi gigantesca em dar uma rasteira em todo mundo e aparecer ali na obra dos jurados. Inclusive, eu acho que essa obra foi uma obra que, assim, surpreendeu positivamente muitas pessoas, né, como eu disse. É uma obra que tá ali, que realmente deu uma rasteira em todo mundo e pegou todo mundo de surpresa. Realmente, assim, eu não tenho nem cachola pra dizer o que aconteceu. Meus parabéns aos envolvidos dessa obra, ao autor, né? Porque mereceu demais, é uma obra muito boa. Fica assim minha recomendação aqui pra vocês, que é uma obra muito boa. Partindo pro nosso segundo lugar, ficou ele, ninguém mais, ninguém menos que Heartless Witch. Gente, eu acho que eu falo pelo servo quando eu digo que foi extremamente merecido. A obra é visualmente e narrativamente hiper mega interessante. Concordo com os comentários dos jurados que ela merecia uma série para explorar e melhor aprofundar esses aspectos, esses elementos que a obra traz, né? Até porque é uma obra de um mistériozinho ali e tem um plot até que bacana, mas, né, eu concordo muito com os jurados que o final é bem decepcionante, na verdade, né? Eu acho que até o próprio autor sabe disso, porque o final foi realmente decepcionante pra caramba. Mas tirando isso, essa é uma obra que gerou muito mesmo debate ali no server. Eu lembro bastante disso, o pessoal falando sobre essa obra. E não à toa, essa obra também venceu o segundo lugar na votação popular, né? Então, assim, merecidíssimo ela tá aqui nesse pódio. E o momento mais aguardado, nosso primeiríssimo lugar. Façam suas apostas, porque eu tenho certeza que muita gente tá aí entre Onde a Voz Não Morre, Daqui até Novembro e o lendário Pintor Solar, né? Então assim, quem será que saiu vitorioso? E cara, eu vou quebrar o suspense e não tem como não ser o lendário Pintor Solar. Sim, exatamente a obra que me tirou do torneio, da votação popular. Todo o server já esperava esse pódio pra obra. E cara, não é pra menos, tipo, tema super original, mundo fantástico, personagens mega identificáveis e uma arte que é um deleite aos olhos. Tudo colorido ainda por cima, um trabalho digno da vitória. E se não me engano, também ganhou na categoria de melhor arte do Azure Awards, provando que é uma obra magnânima. E esse foi o torneio da Azure Academy. Infelizmente não foi dessa vez que eu ganhei, mas só de ter participado eu já tô muito feliz. Eu aprendi muita coisa boa com Dark Blood e o torneio em si. Foi super divertido conhecer novos autores, foi super divertido acompanhar as obras, né, que estavam sendo lançadas ali enquanto a gente estava fazendo a nossa obra. Dava esse quentinho no coração de, nossa, eu preciso postar. Eu acho que para além de ganhar o torneio, participar do torneio foi algo sensacional.
Eu acho que eu falo pelo server inteiro quando eu digo que todo mundo se apoiou bastante, né? Se animou bastante com o torneio, até mesmo as pessoas que fizeram o torneio só por fazer, só por ter a história ali no torneio. Eu acredito que todas essas pessoas se divertiram bastante. No fim, né, a gente acabou tendo a nossa própria obra ali num portfólio pra gente entregar para as outras pessoas. Então, por mais que a gente não tenha ganhado ou não tenha entrado num pódio ou alguma coisa do tipo, a gente sempre pode lembrar que, olha, eu fiz esse quadrinho pra um torneio, eu não ganhei, mas tá aqui, se você quiser ler, sabe? Eu acho que isso é o que conta mais, até porque no final das contas a gente tem uma forma de divulgar o nosso trabalho. Quero pedir desculpas aos autores por não citar todas as 42 obras participantes, até porque eu gostaria muito de ter feito isso, mas o vídeo ficaria 50 vezes maior do que já tá, então assim, não tem como. Se você participou do torneio e que eu faça uma análise sobre a sua obra e tal, deixa aí nos comentários, eu acho que seria legal, né? Até porque dá pra movimentar esse canal de novo, trazer esse canal ativo, né? Fazer o quê? Enfim. Não esqueçam de ler os quadrinhos que estão no comentário fixado, tá? Todos os 42 quadrinhos do torneio estão lá pra você ler. E se você é o autor de alguma das obras citadas aqui no vídeo ou que participou do torneio, deixa suas redes sociais também aí nos comentários pro pessoal acabar te acompanhando. Pode fazer o merchan, pode fazer sua vitrine, pode fazer seu job aí, o seu jabá, sem problemas, tá? Os comentários estão liberados. Eu também vou deixar linkado aqui pra vocês um vídeo super da hora daqui do canal. E compartilha esse vídeo com um amigo que curte quadrinhos BRs, que eu tenho certeza que ele vai se amarrar. Não esqueçam de ler Dark Blood também na Flipthrough, na Zines ou na Funktoon, sempre a melhor plataforma que você quiser ir à mão pra ler. Na Flipthrough você ainda pode apoiar a obra do ano Flipcoins e ajudar o meu trabalho. Parabéns aos participantes e aos vencedores e, claro, aos ADMs da Azura Academy por reunir tantos artistas em um único só lugar, né? Parabéns a todos os envolvidos, a todo mundo que participou, a todo mundo que acompanhou, porque foi um evento muito, muito divertido de participar. Também quero agradecer ao pessoal que organizou o Azura Awards, que foi uma premiação de comunidade assim que foi completamente tirado do nada, foi super divertido de participar. Eu lembro que as causas do Discord teve discurso, a gente falando quem ganhou, comentando assim ao vivo, né, quem tinha ganhado ali na hora. Foi super divertido. Eu espero que venha mais eventos aí pela frente do Azura Academy. Falei certo, porque são Azura Awards e Azura Academy, confunde, gente. Enfim, eu espero que venha mais eventos novos aí no Azura Academy, novos torneios. E claro, eu esqueci de falar, o link pra entrar no servidor deles também vai estar no comentário fixado. O primeiro comentário, no primeiro link do comentário, vai estar o server do Discord pra vocês entrarem e poderem conhecer esse povo por lá. Eu fico por aqui, valeu e falou!